Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia, assuntos afins. Esse é o episódio de número 81 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre argumentos ou afirmações ou modos de pensar que são comuns tanto a adventistas tradicionalistas, e eu não sou um adventista tradicionalista, diga-se de passagem, e católicos romanos. Ficou curioso? Então fica aí pra gente entender como é que funciona isso. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, na semana passada ou retrasada, eu tive a ideia de separar alguns argumentos ou algumas falas, ou ainda algumas afirmações, que são feitas tanto por católicos quanto por adventistas tradicionalistas, né. Então aqui eu devo lembrar que eu sou um adventista, eu me considero um adventista conservador, eu defendo as principais crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia, as principais doutrinas, as principais interpretações. Mas eu não sou um adventista tradicionalista, então eu faço uma diferença entre tradicionalismo e conservadorismo em termos de teologia, em especial em termos de teologia adventista. Quem já segue o canal há algum tempo sabe que eu faço essa diferenciação. E eu percebi, na verdade, isso aí é algo que eu já tinha percebido há bastante tempo, mas, eu tive alguns debates na semana passada ou na semana retrasada nas redes sociais, tanto com católicos quanto com adventistas tradicionalistas. E ficou muito claro para mim, eu tive uma visão muito forte de como os 2 grupos argumentam ou fazem afirmações de uma maneira muito semelhante, né. Então são afirmações muito parecidas, são argumentos muito parecidos, são formas de pensar, de raciocinar muito parecidas. Então eu resolvi listar algumas dessas falas, algumas dessas afirmações, né, pra mostrar o quão parecido são esses 2 grupos, os católicos romanos e os adventistas tradicionalistas. E a partir disso, eu consigo mostrar de uma maneira bastante vívida por que eu não sou um tradicionalista, um adventista tradicionalista, né. Também não sou um adventista progressista, isso precisa ficar bem claro, eu sou um adventista conservador, mas o adventismo conservador não pode ser confundido com o adventismo tradicionalista, esse eu rejeito totalmente, tá. Então que fique bem claro, eu não sou nem um adventista progressista, nem um adventista tradicionalista. Eu sou um adventista conservador. Então, eu coloquei aqui no meu celular a lista de afirmações que são muito parecidas, né. Então eu vou lendo as afirmações aqui e fazendo os meus apontamentos. Por coincidência, são 7 afirmações, eu não escolhi esse número, simplesmente eu fui pensando e acabou dando 7, né, ou 14 se você for considerar a versão católica e a versão adventista tradicionalista. Então, vamos à primeira afirmação. Se a Igreja Católica Apostólica Romana falou, é verdade, pois essa igreja foi levantada por Deus e é conduzida por Deus. Então, isso é algo que os católicos falam bastante, você com certeza já deve ter ouvido. Os católicos, eles acreditam no que a igreja fala, né? O católico, ele não crê no sola scriptura, a ideia de que as doutrinas precisam estar fundamentadas na Bíblia Sagrada. Ele acredita no que a igreja fala. Então, mesmo que uma doutrina não esteja fundamentada na Bíblia Sagrada, se a igreja está dizendo que é verdade, se a tradição da igreja está dizendo que é verdade, se o magistério da igreja, através do Papa, dos seus cardeais, estão dizendo que é verdade, então é verdade. A afirmação na sua versão adventista é muito parecida, né. Se a igreja adventista do sétimo dia falou, é verdade, pois essa igreja foi levantada por Deus e é conduzida por Deus. Então note, o adventista tradicionalista, ele formou para si a tradição de que a igreja adventista do sétimo dia é uma igreja que não falha,
Então, se a Igreja Adventista do Sétimo Dia está falando, é verdadeira. Por quê? Porque ela é conduzida por Deus, porque ela foi levantada por Deus. É exatamente a mesma crença dos católicos. A diferença é que os católicos acreditam que a sua igreja remonta lá ao século I, quando o próprio Jesus teria levantado essa igreja. Nós já vimos em episódios anteriores que isso não faz sentido, tá? Não é verdadeiro. Pelo menos nós trabalhamos aqui nos episódios vários argumentos que apontam para a não veracidade dessa argumentação. Já a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que ela foi levantada por Deus ali no tempo do fim, para ser o remanescente do tempo do fim, e ela é a menina dos olhos de Deus, ela é a igreja verdadeira, isso o adventista tradicionalista acredita, ele pensa dessa forma, né, e por isso essa igreja não falha, né. É claro que um adventista tradicionalista talvez não use essa expressão, talvez ele não vai dizer assim: "Ah, a igreja é perfeita, a igreja não falha", mas na prática é nisso que ele acredita. Então qualquer coisa que ele creia e que a igreja adventista defenda ou que ele acredite que a igreja adventista defenda, ele vai dizer que é verdadeiro, porque é a igreja adventista que está falando, então logo só pode ser verdadeiro. Então a afirmação católica de que se a igreja falou é verdade, é a mesma afirmação que o adventista tradicionalista faz. Se a igreja falou, é verdade. Os dois falam a mesma coisa. Então você não consegue nem definir se tanto o católico quanto o adventista usarem essa frase, mas afirmarem apenas a igreja, né, você não consegue nem definir quem é o católico e quem é o adventista tradicionalista, porque os dois estão usando a mesma frase, o mesmo raciocínio. A segunda frase que eu separei aqui é a seguinte: a patrística preservou a verdade apostólica. No caso, a patrística são os pais da igreja, aquela galera do finalzinho do primeiro século, início do segundo, que pega também o terceiro século, quarto século, que foram os primeiros teólogos da igreja depois dos apóstolos e que escreveram bastante coisa, né? Então, a Igreja Católica Apostólica Romana vai crer que a patrística, e no caso a patrística especificamente católica romana, porque, enfim, existem outros pais da igreja também, da igreja ortodoxa, da igreja etíope, enfim, que eles muitas vezes não vão considerar. Mas a patrística da igreja católica, ou que eles consideram que seja a patrística correta, né, ela preservou a verdade católica. Então, isso é uma crença dos católicos romanos. Já a frase na sua versão adventista vai ser: "Os pioneiros", no caso os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, "preservaram a verdade apostólica". Então, na verdade, eles teriam resgatado a verdade apostólica e preservaram essa verdade, né. Então existe muito essa mentalidade no adventista tradicionalista de que os pioneiros eles foram praticamente infalíveis, assim, eles podem até ter cometido erros ou doutrinários ao longo de suas vidas, mas eles, foram acertando as coisas ainda ao longo de suas vidas e eles estavam no caminho certo e muitas vezes o tradicionalista que é mais radical, né, como por exemplo os perfeccionistas, eles acreditam que, os pioneiros estavam mais certos do que teólogos modernos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né. Então, aquele tradicionalista mais radical ele até chega, às vezes, ao ponto de achar que, olha, a Igreja Adventista do Sétimo Dia se desviou da verdade, que era a verdade preservada pelos pioneiros, então houve um desvio, existe agora uma nova teologia, né, diferentemente daquela antiga que era a verdadeira, né, então o tradicionalista vai crer nisso, né. O que é muito semelhante, inclusive, com os mais tradicionalistas dos católicos, né. Tem católicos que são tão tradicionalistas que eles chegam ao ponto de se tornarem ou sedevacantistas, quer dizer, aquelas pessoas que negam que o papa atual seja um papa verdadeiro, né. Então, geralmente o sedevacantista, ele acredita que lá no Concílio de Vaticano II, se eu não me engano foi em 1962, a teologia católica meio que se modificou, foram introduzidas teses modernistas na igreja, e por conta disso todos os papas, de lá para cá são papas falsos, então não haveria hoje um papa verdadeiro. É o sedevacantista, ele acredita que a sé está vacante, ou seja, que a cadeira do papa está sem papa verdadeiro. Os sedevacantistas eles são
condenados pela Igreja Católica oficialmente, né, então, em termos oficiais, alguém que é sedevacantista, ele está negando a fé católica, né, mas eles existem, né, eles existem, existem muitos católicos que são sedevacantistas, então esse seria o extremo do tradicionalista. Alguns não chegam ao ponto de negar, o papa, né, mas ainda assim eles são extremamente tradicionalistas, né. Então é muito semelhante ao tradicionalista adventista, né. Ele vai olhar para trás e falar: "Não, o catolicismo mais puro era aquele lá da patrística, era aquele lá não sei de quando, né, o mais antigo", né. E o adventista tradicionalista, ele faz isso em relação aos pioneiros, então os pioneiros da igreja adventista seriam como se fossem a patrística para os católicos. Então, mais uma vez aqui, você tem uma semelhança muito grande, né, você tem aqui os católicos dando a mão, né, os católicos e os adventistas, que são tradicionalistas, dando as mãos no que diz respeito a usar esse tipo de raciocínio. O terceiro ponto aqui que eu separei é o seguinte, né, o sola scriptura é insuficiente, pois é necessário um juiz final para interpretar as escrituras. Esse juiz é o magistério da Igreja Católica Apostólica Romana, do qual o cabeça é o Papa, né, o pontífice romano. Então essa seria a afirmação de um católico. Já a afirmação de um adventista tradicionalista seria mais ou menos a seguinte, e é muito parecida, veja. O sola scriptura é insuficiente, pois é necessário um juiz final para interpretar as escrituras. Esse juiz é Ellen White e o corpo de líderes mundiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando eles se reúnem em Assembleia Geral e decidem alguma coisa para a igreja. Então, o que vem de Ellen White e o que vem desse corpo de líderes é a interpretação correta, né? Então veja que é muito semelhante ao que um católico tradicionalista acredita. O católico tradicionalista acredita no magistério e na tradição da igreja, acredita na infalibilidade do Papa. O adventista tradicionalista vai crer na infalibilidade, né, de Ellen White, como uma intérprete final do texto, e os líderes da igreja adventista do sétimo dia, né, como um intérprete final do texto. Então, você tem aqui tanto o católico quanto o adventista tradicionalista, relativizando o sola scriptura, né, ou até negando o sola scriptura, ah, porque supostamente o sola scriptura é insuficiente, porque você precisa ter um juiz final, e aí cada um vai colocar qual é o seu juiz final. O católico vai colocar ali o papa, vai colocar, o magistério da igreja, enquanto que os adventistas do sétimo dia, que são tradicionalistas, vão colocar Ellen White e o corpo de líderes da igreja. E mesmo assim, mais uma vez, né, se for um tradicionalista muito radical, ele ultrapassa essa barreira, né, porque o tradicionalista da Igreja Católica muito, muito radical, ele vai ser um sedevacantista, então alguns papas, né, os papas mais modernos, ele vai considerar como hereges, não são papas verdadeiros e, portanto, eles não servem para dar a interpretação final. A interpretação final seria dos papas mais antigos, da tradição mais antiga, etc. E no caso do adventista tradicionalista, os teólogos modernos, a liderança moderna é que não vai ter mais essa infalibilidade, né, então o certo, né, o infalível em termos de interpretação seriam os teólogos mais antigos, seriam os pioneiros e, claro, os escritos de Ellen White. E aqui, mais uma vez, eu já disse isso em vários episódios e digo mais uma vez, quando o tradicionalista diz que Ellen White é infalível e a gente tem que fazer isso porque Ellen White falou, porque Ellen White disse e tal. O que na verdade o tradicionalista está dizendo é que a interpretação tradicionalista que ele faz dos textos de Ellen White é a verdadeira, né. Por que que eu deixo isso claro, né? Porque eu sou um adventista que creio que Ellen White foi uma verdadeira profetisa, embora não canônica, né, ela era uma profetisa extracanônica, então ela não está acima da Bíblia, nem no mesmo patamar da Bíblia, isso precisa ficar bem claro, mas eu acredito que ela foi uma profetisa, que ela foi uma mulher inspirada. Agora, as interpretações que eu faço de Ellen White, o modo como eu lido com Ellen White, difere muito das interpretações que os tradicionalistas fazem de Ellen White, do modo como os tradicionalistas lidam com Ellen White. É aí que está o ponto.
né. Então muitas vezes o tradicionalista vai olhar para mim e vai dizer assim: "Davi, você está negando Ellen White", e não, eu não estou negando, eu só tenho uma interpretação diferente, eu só tenho um modo de lidar diferente, né. Isso é interessante, porque veja, a mesma coisa acontece em relação à Bíblia. Em algum outro episódio, eu dei o exemplo de quando Paulo diz que as mulheres deveriam usar véu. Quem é que faz isso hoje em dia? Pouquíssimas igrejas fazem isso, né. Inclusive a igreja adventista do sétimo dia não tem essa regra de que a mulher deve usar véu. E as igrejas que não têm essa regra, elas estão negando Paulo? Elas estão negando a Bíblia? Não. Elas apenas têm uma visão diferente, uma interpretação diferente. Elas não acreditam que isso deve ser interpretado como algo aplicável aos nossos dias. Existem razões contextuais pelas quais Paulo falou que a mulher deveria usar véu, isso não se aplica mais aos nossos dias. Então veja, a interpretação difere, não é que o profeta está sendo negado, o apóstolo está sendo negado, a Bíblia está sendo negada. Da mesma forma, Ellen White também precisa ser interpretada, também precisa ser aplicada. Então, eu tenho interpretações diferentes dos tradicionalistas, mas para o tradicionalista não cabe nenhuma discussão sobre possíveis outras interpretações. A única que serve, a única que presta é a dele e não precisa ser discutido. E note, não tem nenhum problema que um adventista tradicionalista creia que a sua interpretação está correta. Todo mundo crê que a sua própria interpretação está correta, né? Senão não tem sentido você aceitar alguma coisa. Se você aceita alguma coisa é porque você crê que está correto. Agora, você desconsiderar que outra pessoa pode ter uma interpretação diferente, que isso precisa ser discutido, aí é um problema, né. Você entender que uma pessoa que tem uma interpretação diferente necessariamente está negando o profeta, aí é um problema, né. E aqui existe um ponto importante que eu preciso deixar claro para o ouvinte, para o espectador, que é o seguinte: sim, existem adventistas tradicionalistas que têm essa postura em relação à sola escritura. Como eu falei, eu já debati com adventistas tradicionalistas que eles praticamente negam o sola escritura. Eu realmente já discuti com adventistas tradicionalistas que relativizam muito o sola escritura. E mais uma vez, isso aqui não é o adventista no geral, isso aqui é o adventista tradicionalista. É esse tipo de adventista que eu estou criticando aqui, não é todo tipo de adventista, até porque eu sou um adventista do sétimo dia e eu não sou um tradicionalista. Um quarto tipo de afirmação que eu separei aqui é o seguinte: o católico vai dizer, a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira igreja, ou é a igreja verdadeira. E, de igual forma, o adventista tradicionalista vai dizer, a Igreja Adventista do sétimo dia é a igreja verdadeira. Então, é a mesma afirmação. Inclusive, eu já gravei episódio aqui justamente sobre esse ponto, dizendo que eu não vejo nenhum sentido em usar esse tipo de retórica. Para mim, esse tipo de retórica claramente é uma retórica católica, católica romana. Equiparar a denominação à igreja e então utilizar a expressão igreja verdadeira, tentar determinar qual seria a igreja verdadeira, fazendo uso dessa ideia absolutamente institucional de igreja, que não está presente no Novo Testamento, é uma ideia católica. Então, o adventista tradicionalista, ele acaba sendo muito parecido com o católico, igual ao católico, quando ele usa esse tipo de retórica, quando ele usa esse tipo de raciocínio. Um quinto tipo de raciocínio que eu separei aqui, que é muito parecido entre católicos romanos e adventistas tradicionalistas, é o seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana não pode se apostatar porque é a igreja verdadeira. Já o adventista, né, tradicionalista, vai dizer: a igreja adventista do sétimo dia não pode se apostatar porque é a igreja verdadeira. Então, mais uma vez, você tem uma semelhança muito grande entre os dois. Os dois acreditam que a igreja não pode se apostatar. E veja, é claro que ela pode, em termos institucionais. Em termos institucionais, né? Em termos denominacionais. Se a gente encarar a denominação adventista e a denominação católica, a instituição, é claro que elas podem apostatar. E é exatamente por isso, por esse tipo de pensamento de que não pode haver uma apostasia, porque Deus está guiando e etc e tal, que a Igreja Católica Apostólica Romana acumulou um monte de erros ao longo da sua história, cristalizou esses erros, transformou esses erros em santa tradição e ela nunca vai deixar esses erros de lado, porque ela entende que não são erros, que ela é a igreja verdadeira, que ela não erra em termos doutrinários e é isso e acabou.
né. Então, por que que existiu Reforma Protestante? Justamente porque a Igreja Católica Romana não consegue enxergar erros, e nunca vai enxergar, porque em sua mentalidade, ela é a denominação verdadeira e ela não pode apostatar, ela não pode errar, né. Existe até aquela passagem bíblica que diz que a igreja é o sustentáculo da verdade, e os católicos vão entender isso não como a função da igreja, a função da igreja é sustentar a verdade, mas sim como a igreja sempre vai sustentar a verdade, não tem como ela não sustentar a verdade, portanto, ela não pode errar, né. E aí, quem institucionalmente ou não, né, quem acha que nunca pode errar, nunca vai se arrepender dos seus erros, né. Então é o que acontece com a Igreja Católica, é por isso que houve reforma protestante, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou melhor, os adventistas tradicionalistas, eles vão no mesmo erro. Eles caem no mesmo erro, quando eles enxergam a instituição adventista, a denominação adventista, como uma igreja que não pode apostatar. Isso não é verdade. A instituição ela pode apostatar, ela pode se corromper. Isso pode acontecer por um tempo, né, e depois isso se acertar, e isso pode acontecer de uma maneira geral e final. É possível nós pensarmos numa situação dessa. Por quê? Porque a igreja em si não são as instituições. Eu já falei isso em outros episódios. A igreja em si são todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus como Senhor e Salvador, ponto. E há dentro dessa igreja pessoas de várias denominações. Isso significa que o povo adventista não é a instituição adventista. O povo adventista são aquelas pessoas que creem dentro da Igreja de Cristo, né. Então, a Igreja de Cristo é composta por pessoas de todas as denominações e até pessoas que não estão em denominação nenhuma. Dentro da Igreja de Cristo existem aquelas pessoas que entenderam o sábado e estão guardando o sábado e que entenderam também outras questões, né, que são os adventistas do sétimo dia. Não são só eles, tem outras igrejas que guardam sábado, outros grupos que guardam sábado, outros grupos que entenderam certas coisas que os adventistas entenderam, mas enfim, falando dos adventistas do sétimo dia, são um grupo dentro da igreja de Cristo, certo? Esse grupo é formado por pessoas, por indivíduos, e ele não é a instituição. Esse grupo tem uma instituição, mas ele não é a instituição. Então, a instituição pode ser corrompida em algum momento? Pode, pode, parcialmente ou até mesmo totalmente. Isso pode acontecer. E isso vai fazer com que o povo adventista deixe de existir? Não, você vai continuar tendo pessoas que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, que esperam o breve retorno de Jesus. Vai continuar existindo adventista do sétimo dia. Então, nós não podemos ter essa visão institucionalista que a Igreja Católica tem e que a levou à ruína, certo? Então, aqui nós temos mais uma vez uma semelhança muito grande entre o adventista tradicionalista e o católico romano. Um sexto raciocínio que eu separei aqui, que é muito semelhante entre católicos e adventistas tradicionalistas, é o seguinte: primeira frase. Não tem problema algum defender alguma doutrina, crença básica, prática fundamental, imposição ou proibição sem base na Bíblia. Se estiver baseado na tradição e no magistério da Igreja Católica Apostólica Romana, é verdade e deve ser seguido. Então, isso aqui é uma afirmação que um católico faria. Agora vamos ver qual é a afirmação que um adventista tradicionalista faria. Não tem problema algum defender alguma doutrina, crença básica, prática fundamental, imposição ou proibição sem base na Bíblia, se estiver baseado nos escritos de Ellen White ou no manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é verdade e deve ser seguido, ok? Alguém mais tradicionalista talvez nem colocasse o manual da igreja, mas colocasse aqui os escritos dos pioneiros, talvez, tá? Note que os 2 grupos concordam que é possível você fazer doutrina sem ser com base na Bíblia Sagrada. Isso é muito sério, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende o sola Escritura, sempre defendeu o sola Escritura, e Ellen White defendia o sola Escritura. Para quem não sabe, já falei em vários episódios, eu escrevi um livro chamado Conselhos de Ellen White sobre o sola Escritura, onde eu separei 110 citações em que Ellen White defende que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que a Bíblia interpreta a si mesma, que não existe ninguém, nenhum homem que seja o intérprete final da Bíblia, e por aí vai. Inclusive, Ellen White, nesses textos, também diz muito claramente que o papel dela não é ser uma segunda Bíblia, não é estar no lugar da Bíblia e não é ser intérprete final do texto. Então,
Essa é a crença adventista, sempre foi a crença adventista e era a crença de Ellen White. Quando um adventista tradicionalista age dessa maneira, tentando fundamentar a doutrina, prática, imposição, proibição em Ellen White e não na Bíblia Sagrada, ele está ferindo o solo escritura e, portanto, ele está indo contra a própria Ellen White que ele diz defender. Ellen White não defendia essa posição. Ellen White era uma pessoa extremamente protestante. Ela era totalmente contra essa ideia de basear doutrina, de fundamentar a doutrina com base em alguma fonte que não seja as escrituras, ou ainda de colocar um homem, uma pessoa ou um grupo como sendo os intérpretes finais das escrituras sagradas. Não, é o próprio texto bíblico que é o seu intérprete. Isso significa que uma pessoa pode até ser uma autoridade, e a gente pode ouvir essa pessoa porque ela tem um maior conhecimento, ela tem uma posição. Mas os argumentos dela precisam ser bíblicos, ela precisa mostrar biblicamente com as regras lógicas de interpretação que ela está correta. Se não, pode ser o presidente da Associação Geral dos Adventistas, a gente não deve aceitar, certo? Então, note, aqui nós temos o adventista tradicionalista concordando com o católico em amassar, em destruir o sola escritura, o que é uma coisa extremamente grave, extremamente triste. Finalmente, o último ponto que eu separei aqui, o último raciocínio, que é muito semelhante entre adventistas tradicionalistas e católicos romanos, é o seguinte: a primeira afirmação. Devemos preservar a santa tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, pois ela é verdadeira, tem sido mantida há séculos e faz parte da essência do que é ser católico. Então, essa é a posição do católico romano. Do ponto de vista do adventista tradicionalista, ele vai dizer assim: devemos preservar as tradições da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pois elas têm sido mantidas há muito tempo, fazem parte da essência do que é ser adventista, da identidade adventista, né? Muita gente fala isso, né? Fala sobre a identidade adventista, e desfazê-las seria deixar o mundo entrar na igreja. Quantas vezes você já não deve ter ouvido essa expressão, né? Deixar o mundo entrar na igreja. Então veja, é muito parecido, né? De um lado, o católico romano diz que a tradição precisa ser preservada e tal, tal, tal. De outro lado, você tem os adventistas tradicionalistas dizendo que as tradições da igreja adventista do sétimo dia precisam ser preservadas, né? E aqui é daqui que eu derivo o nome tradicionalistas, porque no fim das contas, os tradicionalistas da igreja adventista do sétimo dia, eles não estão preocupados com a verdade bíblica. Eles estão preocupados com as tradições interpretativas que eles acreditam que são verdadeiras, aquilo que é antigo, aquilo que foi passado para eles pelos pais, pelos avós, pelos bisavós, enfim, eles estão preocupados com tradições, com coisas antigas, com coisas que eles acham que são verdadeiras e, principalmente, com coisas que eles acreditam que é o que dá certo na igreja, que é o que faz parte da identidade adventista. Quando eles são confrontados e percebem que de fato, uma ou outra tradição que eles estão defendendo, ou várias tradições que eles estão defendendo, não tem base bíblica, o que eles vão fazer é simplesmente afirmar que, olha, as coisas têm sido feitas dessa maneira e é melhor continuar sendo feita dessa maneira, porque senão o mundo vai entrar na igreja ou qualquer coisa do tipo, tá? Isso é muito comum. Por exemplo, é uma tradição na Igreja Adventista do Sétimo Dia que as mulheres não vão ao culto, não frequentem o culto de calça comprida. Elas sempre vão de vestido. Agora veja, isso não é uma doutrina, isso não tem base bíblica, e quando nós confrontamos um irmão mais tradicionalista sobre isso, muitas vezes ele confirma, realmente não tem base bíblica, é apenas uma tradição. No entanto, esse mesmo irmão geralmente vai dizer: mas essa tradição deve ser mantida porque ela já é bastante antiga, as coisas sempre foram feitas assim. Se deixar as mulheres começarem a usar calça no culto, isso foi estimulado, vai começar a haver exagero, vai ter mulher com calça muito apertadinha, e aí o mundo vai entrar na igreja. Então, por conta disso, é melhor manter essa tradição. Continua sendo meio que proibido uma mulher entrar no culto, frequentar o culto de calça, né? Pode até acontecer de entrar, mas algumas pessoas não vão gostar, enfim, vão olhar mal, né? Em igrejas ainda mais tradicionalistas, né? Pode ser que tenha algum irmão que chame atenção, enfim. Então, veja,
você tem uma regra que está sendo estabelecida aqui, que é uma mera tradição. E mesmo assim, mesmo a pessoa sendo confrontada, ela reconhece que é uma tradição, mas reconhece que tem que continuar. E vai ter gente que vai realmente se incomodar. Eu já conheci alguns irmãos tradicionalistas que realmente acham absurdo que, olha, uma mulher veio de calça no culto, né? Então tem gente que acha. Está rareando, né? Mas é o tipo de exemplo que eu posso dar, né? Eu poderia dar outros, né? De como a tradição muitas vezes é colocada como se fosse Bíblia, né? Pelos tradicionalistas. Então aqui a gente tem uma postura muito semelhante entre o adventista tradicionalista e o católico romano. Eu dei esse exemplo da calça, mas isso acontece em muitos outros temas e muitas vezes o adventista tradicionalista ele vai tentar usar de todos os recursos possíveis, como apelar ao manual da igreja, apelar à interpretação dele de Ellen White, qualquer coisa para defender uma tradição, mesmo que seja só uma tradição que não tenha nenhum fundamento bíblico. Ele não está, como eu disse, preocupado com o fundamento bíblico, mas sim com manter a tradição e muitas vezes manter a tradição porque ele acha que é mais eficaz para não deixar o mundo entrar na igreja, para não haver relativismo ou qualquer coisa do tipo, né? O conservador, diferentemente, ele é alguém cuidadoso, ele não quer sair destruindo todas as tradições, ele não quer sair destruindo tudo, mas ele tem uma preocupação central em manter aquilo que é eterno. Aquilo que não é eterno, aquilo que é simplesmente antigo, mas que de repente se descobre que não está baseado na Bíblia ou nas melhores interpretações bíblicas e portanto é falso, o conservador ele não vai tentar manter, né? É claro que o conservador, para chegar a essa conclusão, ele é bastante cuidadoso, ele não é igual o progressista que sai derrubando tudo de qualquer maneira, sem reflexão. Mas o conservador, ele não é igual ao tradicionalista. Então ele não olha para coisa antiga e diz: "Ah, é antigo, logo é verdadeiro". Não, né? Então, inclusive Ellen White falou explicitamente sobre isso, dizendo: "Olha, a gente não deve crer que algo é verdadeiro simplesmente porque é antigo. A gente pode estar crendo em algo que é falso, mesmo sendo algo antigo. A gente está crendo há muito tempo e sim, é algo antigo, tá? Então, isso precisa ficar claro para o ouvinte, né? O tradicionalista, ele não se preocupa, pelo menos não em primeiro lugar, com ou em última instância, com a verdade bíblica. Ele quer simplesmente manter as tradições e por isso eu os chamo de tradicionalistas, né? E são diferentes dos conservadores, embora, claro, possa haver muitas vezes convergência entre aquilo que o conservador defende e aquilo que o tradicionalista defende, mas muitas vezes não há. Em suma, esses são os pontos que eu separei para mostrar que o adventista tradicionalista e o católico romano têm muito em comum. Eles compartilham de muitos raciocínios, de muitas afirmações, de muitos pensamentos, né? E eu gostaria de terminar dizendo por que isso é um problema muito grande para os adventistas do sétimo dia, para a igreja adventista do sétimo dia. Porque a igreja adventista do sétimo dia, ela é protestante, ela se considera protestante, ela sempre se considerou protestante, a Ellen White considerava que a igreja adventista do sétimo dia é protestante, se considerava protestante, então nós estamos na esteira do protestantismo, em especial o protestantismo de segunda onda, o protestantismo da reforma radical. E o que acontece? O protestantismo é, em essência, anti-igreja católica. E quando eu digo que o protestantismo é anti-igreja católica, não estou dizendo que o protestantismo é anti-católicos, é anti-pessoas que professam a fé católica. O protestantismo é, em essência, contrário ao sistema católico, né? A razão de ser do protestantismo, o protestantismo, a origem dele, por que, que ele existe, é justamente porque ele se opôs ao sistema católico. Então, não tem como tirar essa essência do protestantismo, né? O protestantismo é isso. O protestantismo é ser contrário ao sistema católico. Ainda que o protestante possa considerar, como eu considero, por exemplo, os cristãos católicos como irmãos em Cristo. Sim, tem protestantes que não consideram. Eu considero. Eu acredito que católicos romanos são cristãos, são irmãos, são cristãos. Eu acredito que muitos deles irão se salvar, e aí eu não vou entrar aqui no debate de quem vai se salvar, quem não vai, isso aí quem julga é Deus, Deus vai julgar cada caso,
mas eu acredito que sim, existem muitos cristãos verdadeiros entre os católicos romanos, e eu os considero cristãos. Agora, o sistema católico, o protestante é contra em essência, assim como o católico é contra o sistema protestante ou os sistemas protestantes em essência, e é assim que tem que ser. E pois bem, além do protestantismo em si ser anti-igreja católica, nesse sentido de sistema, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é protestante, então por tabela também precisa ser em essência anti-sistema católico, ela possui uma teologia bastante anticatólica, né. No início do protestantismo, Lutero, Calvino, aqueles que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, todos esses acreditavam, por exemplo, que o papado era o anticristo. Isso já não é mais crido pela maioria dos protestantes, mas era uma crença muito forte entre os primeiros protestantes. E veja, embora isso tenha sido abandonado pela maioria dos protestantes e dos evangélicos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia continua defendendo essa teologia. A Igreja Adventista do Sétimo Dia continua entendendo que o papado é o anticristo, é a besta, a primeira besta de Apocalipse, é o chifre pequeno de Daniel 7 e de Daniel 8, e é o homem da iniquidade de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Essa é a teologia da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E mais uma vez, a gente está falando aqui de sistemas, tá? Não de pessoas. Então, o sistema católico para a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um sistema absolutamente equivocado. É um sistema babilônico, é Babilônia. Né? É a meretriz, né, que está lá em Apocalipse. É assim que a Igreja Adventista crê, ok? Então, se a Igreja Adventista defende isso, é evidente que a Igreja Adventista precisa ser muito fortemente sola Escritura. Né? Inclusive, Ellen White afirma em seus livros que o grande princípio da reforma protestante é o sola Escritura. Ela diz que nós precisamos seguir esse princípio, e ela vai dizer que nos últimos tempos, nos últimos dias, para não ser enganado por Satanás, os cristãos precisarão estar firmemente fincados na Bíblia Sagrada. Né? Então, o sola Escritura é fundamental, em especial para as pessoas do tempo do fim. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia precisa ser radicalmente sola Escritura. Então, quando nós temos adventistas tradicionalistas que relativizam o sola Escritura, quando nós temos adventistas tradicionalistas que se colocam mais a favor da tradição do que propriamente a favor da Bíblia, a Bíblia só, né? Isso é um grande problema. Eles estão indo contra a essência do que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é engraçado, porque eles falam dessa questão de identidade e tal, mas eles jogam fora o que é a essência da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eles deveriam, já que eles querem preservar a identidade do Adventista, eles deveriam ser fortemente sola Escritura. Né? Então, isso é um problema. Então, quanto mais os adventistas tradicionalistas se assemelham aos católicos romanos em seu jeito de raciocinar, em seu jeito de pensar, no que diz respeito às escrituras, no que diz respeito às doutrinas, no que diz respeito à igreja, mais eles ferem a identidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é uma identidade protestante. Óbvio, nós não precisamos buscar ser diferentes da Igreja Católica em tudo. Existem coisas em que a Igreja Católica está certa. A Igreja Católica tem muitas coisas corretas, o sistema católico tem seus méritos, assim como todos os outros sistemas, o sistema presbiteriano, o sistema metodista, o sistema batista, todos os sistemas, todas as denominações têm seus méritos, têm suas coisas corretas em termos de doutrina. Se você pegar a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, é um documento maravilhoso, tem muita coisa correta ali. Então a gente não precisa se esforçar para ser diferente dos outros sistemas, que é o que muitas vezes, aliás, os tradicionalistas procuram fazer, né? Em outras questões. Agora, naquilo que é a essência, aí a gente tem que ser diferente. Né? E o sola Escritura é a essência protestante e é a essência adventista. Então nós precisamos ser sola Escritura. Então, essas semelhanças que eu coloquei aqui são um problema muito grande, e é justamente por eu levar a sério essa identidade adventista, essa essência adventista, é que eu não sou um adventista tradicionalista.
Eu não sou um católico, gente, eu não sou um católico romano, então eu não posso aceitar os raciocínios católicos romanos nesse sentido. Eu preciso ser um protestante, um adventista de verdade. Então não dá para eu ficar flertando com esse tipo de raciocínio. Então, para mim, o adventista tradicionalista, ele está no mesmo degrau do católico romano, né? O adventista tradicionalista seria um ótimo católico romano e vice-versa. E, finalmente, só para deixar claro, o progressismo no adventismo não é uma solução, não é um remédio, é um outro problema, né? Você tentar combater o adventismo tradicionalista com o adventismo progressista é você tentar resolver a sua gripe dando um tiro no pé. Isso não faz nenhum sentido, né? Você está criando um outro problema gigantesco. Então, eu também não sou progressista. Vocês precisam ter em mente o seguinte: tanto o tradicionalista quanto o progressista, eles não estão preocupados em última instância com a verdade bíblica. Eles não estão preocupados com sola escritura. O tradicionalista está preocupado em preservar a tradição. E o progressista, ele está preocupado em preservar a mentalidade moderna, a mentalidade contemporânea, a cultura contemporânea, aquilo que ele acha que é o bom e o correto nos dias de hoje. É isso que ele quer preservar. O progressista ele não está preocupado com sola escritura. Então, não importa o que diz a Bíblia, não importa como se interpreta a Bíblia, ele quer preservar aquilo que ele acha culturalmente bom e correto nos dias de hoje, né? Isso vai ficar muito claro em um episódio que eu quero fazer, onde eu vou analisar uma palestra que teve, na verdade foram várias palestras em um evento que teve, onde participou o ex-pastor adventista Edson Nunes, participou uma teóloga chamada Karen alguma coisa, não me lembro o nome dela agora, e o Ed Renekiewicz. Todos eles são progressistas e fica muito claro na fala deles o progressismo deles em termos teológicos e até mesmo em termos políticos, né? E veja, eu discordo frontalmente disso. Tanto que eu sou um dos criadores e o cara que mais escreveu artigos no Reação Adventista. Eu ajudei a criar esse negócio, né? Eu escrevi 90% desses artigos e o Reação Adventista é de uma teologia adventista conservadora. Então, não, eu não sou um progressista, eu não acho que a gente resolve o problema abraçando o progressismo. O progressismo é outro problema. O progressismo é você tentar sacralizar a cultura contemporânea, é você tentar sacralizar aquilo que você acha bacana no mundo, nos dias de hoje, e você quer empurrar isso na Bíblia Sagrada. Não, eu não sou progressista, o progressismo não resolve o problema. Então, se a gente quer resolver o problema, a gente tem que ir para a Bíblia. A gente precisa ser sola escritura. O sola escritura é algo que nem o progressista gosta, nem o tradicionalista gosta, e mais, muitas vezes nem o crítico da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os anti-adventistas, ou pelo menos os anti-adventistas médios, eles também não gostam de sola escritura não, gente. Porque quando algum anti-adventista médio vai debater comigo, ele quer debater com base no que Ellen White falou, e no que ele interpreta, que Ellen White falou, né? E são sempre interpretações bem bizarras, né? Que eles fazem, que não é o forte deles, interpretação nem bíblica, nem de Ellen White, né? Eles querem debater com base na história, com base no que aconteceu com Guilherme Miller e os Milleritas, com base em mil coisas, no que o teólogo A ou B falou, no que a revista tal de 1938 diz, enfim, é isso que eles querem. Eles não querem debater com base na Bíblia Sagrada, ok? Então, o sola escritura é a forma de combater todos esses erros, todos esses grupos, tanto o anti-adventista, quanto o adventista progressista, quanto o adventista tradicionalista. Então, nós precisamos ser sola escritura. Então, era isso que eu queria colocar para o ouvinte, para o espectador. Eu espero que tenha sido produtivo e instrutivo. Consegui fazer um vídeo, né, com imagem, então quem está assistindo no YouTube está vendo que tem imagem. Vamos ver se eu consigo continuar fazendo vídeos. Não é muito fácil, mas agora que eu estou fazendo episódios que são um pouco menos carregados em termos de conteúdo, são um pouquinho mais fáceis, então eu gasto um pouco menos de tempo para gravar e, consequentemente, para editar.
Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.